Olá pessoal, meu nome é Viviane e hoje eu venho trazer para vocês 10 super dicas para que você aprenda a equilibrar as suas finanças pessoais. Mas antes disso, eu peço que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, assine o sininho das notificações para que você possa acompanhar todos os nossos conteúdos. Todo brasileiro sonha com uma situação financeira confortável, ter dinheiro para pagar as contas, pagar uma viagem nas férias e garantir a sua aposentadoria. Entretanto, muitos, mesmo com um emprego, um bom salário, não conseguem pagar as contas no final do mês. Será que você está recebendo muito pouco? Ou será que você não toma o devido cuidado que você precisa ter com o seu dinheiro? A seguir eu vou apresentar para vocês as 10 dicas que irão te auxiliar a equilibrar as suas finanças de uma forma prática e bem simples de ser executada. Primeira dica: organize as suas despesas e receitas. Organização é a palavra-chave para conseguir melhorar a sua situação. Você sabe quanto do seu orçamento corresponde aos seus gastos e suas despesas domésticas? As suas despesas domésticas com água, luz, telefone, gás, internet, aquelas suas despesas de sobrevivência. E quanto isso representa no seu orçamento? Se você não sabe, talvez seja por isso que você não esteja conseguindo pagar as suas contas, porque você não sabe quais são os seus gastos fixos. Se você não souber separar as suas despesas pessoais e saber quanto elas custam no seu orçamento, você nunca vai conseguir se organizar, porque esses gastos fixos, muitas vezes, eles não conseguem ser cumpridos porque você gasta de forma errada aquilo que teria que sobrar para você no final do mês, né? Então, organizar o seu orçamento, além de ser muito importante, pode ser muito fácil de fazer. Hoje em dia existem vários métodos que você pode utilizar. Você pode utilizar uma planilha no Excel, que são disponíveis gratuitamente na internet. Se você não tiver acesso a um computador, você pode baixar um aplicativo no seu celular. Com certeza, sem celular você não fica. Você pode também utilizar a sua agenda, né? Desenvolver a habilidade de utilizar a sua agenda e fazer manualmente ali um controle do que você tem de entrada no seu orçamento e o que sai do seu orçamento diariamente. E assim, o importante de tudo isso não é a forma que você utiliza, é você utilizar. Eles vão servir mesmo para que você tenha consciência do hábito de se organizar, né? Então, o meio que você vai utilizar não importa muito, o que importa é trabalhar o seu hábito. Depois de 21 dias fazendo isso, você desenvolve o hábito de se organizar, de anotar aquilo que você gasta, de saber o que você gasta extra, de saber aquilo que te sobra, de saber quanto você tem para investir. Então, assim, organização é tudo. Organizar suas despesas de sobrevivência, o seu lazer, aquilo que você quer comprar de extra tem que estar dentro do seu planejamento e aquilo que vai sobrar para você investir. Então, tendo essa organização, você já está no início do caminho para que você possa equilibrar financeiramente a sua vida. Dica número 2. Atenção a todos os detalhes. Digamos que você tome 2 cafezinhos apenas por dia. Um quando você chega no trabalho, o outro na hora do almoço, ou um na hora do almoço, o outro no final do expediente, não importa. Vamos supor que cada cafezinho que você tome custe R$ 1,20. Em um só dia você vai ter gasto R$ 2,40. Em uma semana normal, já vão ter sido R$ 12 que você gastou ali com uma coisa que você muitas vezes não contabiliza. No mês, você vai ter gasto R$ 48.
já começa a aumentar um pouquinho, ficar um valor um pouco mais significativo. E em um ano, se você tiver contabilizado 100% do cafezinho que você toma extra, você vai ter gasto R$ 576. Isso é só para você perceber que apenas em gastos pequenos você gastou aí R$ 546 no ano. Já seria um valor que você poderia poupar, que você poderia fazer alguma outra coisa. E pensar em outros gastos pequenos também faz parte. Por exemplo, se você gastou R$ 3,50 por dia com qualquer outra coisa que você gasta extra, no final do ano serão R$ 840. Então a gente precisa aprender a fazer conta. E se você acha que isso não é um valor relevante, nessa dica o importante não é você se abster de tomar o seu café, de comer o seu chocolate. O importante dessa dica é para você ter noção de quanto esses pequenos gastos eles custam e o que eles podem representar monetariamente no final do ano e que diferença isso pode fazer para você. Então aqui são dois exemplos assim pequenininhos que olhando assim a curto prazo parece que não faz muita diferença você gastar R$ 840 no ano, você gastar R$ 576 durante o ano tomando seu café. Não é isso, você não precisa parar de fazer isso, você precisa apenas aprender a observar que isso gera um custo para você e um custo bem significativo no final do ano no seu orçamento. Então é bom a gente parar para pensar um pouquinho. É uma dica assim, importante para a gente desenvolver o hábito do controle. Dica número 3. Não adianta você pensar que os seus problemas eles vão ser resolvidos rapidamente ou que você vai ficar rico da noite para o dia. Não é isso. Ficar rico é um processo. Se equilibrar financeiramente é um processo. Ter estabilidade financeira é um processo, requer um caminho a ser percorrido, requer coisas que você precisa abrir mão, requer controle, requer você estar bem psicologicamente para fazer isso. Você precisa ter determinação, ter persistência. O quanto que isso pode demorar? Não sei, isso depende única e exclusivamente de você. Depende de qual a determinação você vai ter para que isso aconteça. Então, o correto mesmo é que você tenha muita paciência para fazer isso e muita disciplina. Porque se você não tiver disciplina, não adianta você ter paciência. Porque se você não tem disciplina, você vai começar traçar um objetivo para você e daqui a pouco no meio do caminho você vai desistir. Se você fala assim, não, essa semana eu vou focar no meu objetivo de economia, eu vou abrir mão de alguns excessos que eu cometo, mas aí se você não vai transformando isso em um hábito para a sua vida, rapidinho você começa a desistir daquilo, né? Você não tem um objetivo. Então, com isso, a dica número 4 vai te ajudar muito, que você precisa ter foco. A quarta dica é que você tenha foco e que você mire em um objetivo. Quando você tem foco e você mira em um objetivo, ele vai te dar forças para você continuar naquele caminho que você traçou para você, né? Por exemplo, se você quer viajar, se você quer trocar o seu carro, se você quer pagar as suas dívidas, ou se você simplesmente quer ter uma reserva de dinheiro para algum imprevisto, quem determina isso é você, né? O seu foco, o seu objetivo, aquilo que é importante para você, é você que vai determinar para a sua vida. Não sou eu, não é o seu esposo, não é o seu irmão, não é a sua mãe, não é ninguém. Quem determina isso é você. O importante é que você trace esse objetivo para que você possa ir equilibrando-se financeiramente para que você chegue nesse objetivo. Os objetivos, eles trazem sentido para tudo que a gente vai fazer. E o foco é o único meio que a gente tem de chegar
ao objetivo, de percorrer o caminho até atingir esse objetivo. Então, essa é uma dica número 4, é uma dica que a gente precisa aprender, né, a trabalhar isso. É muito importante que a gente trace o objetivo em todos os aspectos na vida da gente, senão a gente não consegue andar. Dica número 5. Não se guarda dinheiro no final do mês, mas no início do mês. Às vezes a gente tem o hábito de falar assim, no final do mês eu vou economizar aquilo que me sobrar. Não. Economia a gente faz no início. Você traçou seu objetivo, você tem um foco, então ali você vai determinar quanto você vai gastar do seu orçamento. Nesse processo você já vai conhecer quais são os seus gastos fixos, você já vai ter aprendido a dividir ali as suas finanças, você vai conhecer os seus gastos de perto, você vai ter mais intimidade com a sua vida financeira. Então, nesse momento, você vai saber quanto você vai guardar naquele mês, né? E isso você faz no início do mês. As suas economias, elas não podem ser feitas com aquele dinheiro que sobra. Você deve economizar essa porcentagem logo no início, e isso vai mostrando para você o que é disciplina, o que é organização. E se você deixar para o final do mês, pode ser que venham os imprevistos e você não consiga fazer isso, né? Então, o importante é que você já guarde a sua economia logo no início, que seu objetivo ele é a principal coisa da sua vida. Então, você vai focar nele e você vai guardar logo no início a sua reserva ali. Dica número 6. Tente adotar o padrão 50, 15, 35. Nossa, Viviane, o que é isso? 50, 15, 35. Então, esse padrão ele vai determinar uma forma de como que você vai dividir o seu salário até que você se acostume com o seu ganho, né? Que você se acostume. Então, é uma forma como você vai dividir. Por exemplo, você vai tirar 50% dos seus ganhos para o pagamento das suas despesas do lar. As despesas com aluguel, se for o seu caso, com luz, com gás, com água, com internet, com as suas despesas mesmo de sobrevivência. Geralmente, elas consomem 50% do nosso orçamento. Você vai colocar 15% para as suas economias. Então, você vai determinar que 15%, por exemplo, seja aquele dinheiro que você vai guardar todo o início de mês. Então, 15% para as suas economias. E 35% para as suas despesas pessoais, como roupa que você precisar, sapato para você sair, para você ir para academia, despesas com médico, remédio e etc. Esse padrão ele não é alguma coisa rígida que você não pode mexer. É um exemplo de como você pode se organizar mais ou menos dentro dessa porcentagem. Você pode, por exemplo, economizar menos se você tiver alguma dívida para pagar, se você tiver tido um gasto extra no mês anterior, então você vai diminuir um pouquinho da sua economia ali para que você consiga se equilibrar novamente. Então é importante que você aprenda a olhar e definir o que você pode fazer. O importante é que você siga mais ou menos a regra para que você não saia 100% do seu foco. Então isso é muito importante. Dica número 7. Ter controle com o seu cartão de crédito. O cartão de crédito ele costuma passar para a gente a impressão que a gente tenha mais dinheiro do que a gente realmente possui. Se você não consegue controlar os seus gastos, tire o seu cartão da carteira, quebre o seu cartão, faça o que for preciso com ele. Mas você precisa saber que cartão de crédito ele pode ser uma arma utilizada contra você, né? Ele tem ali um limite que ele geralmente ultrapassa o seu ganho mensal. Então a gente precisa ter muito cuidado. Controle com ele é fundamental para que você não tenha o desequilíbrio ali nas suas finanças, né? Comprar parcelado no cartão de crédito pode passar a impressão que a gente
tem o dinheiro para cobrir aquilo, mas isso é cumulativo. Se você dividiu em 10 vezes e aí no mês que vem você faz outra compra, divide em mais 10 vezes e aquilo vai acumulando, quando você menos percebe, o seu orçamento já está completamente extrapolado por causa do seu cartão de crédito. E se você realmente não consegue controlar os seus gastos com cartão, mesmo deixando ele em casa, você acaba comprando pela internet, então você tem que desenvolver o hábito de fazer o pagamento das suas compras à vista. A partir do momento que a gente tem que pagar com dinheiro, visualmente a gente sabe que aquele dinheiro ali ele vai acabar. Aquele montante ele vai diminuindo, diminuindo e você percebe isso, diferente do cartão de crédito, né? Que a gente não percebe até que você estoure ele 100%, você já teve um gasto absurdo. Então é importante que, se você não tem esse equilíbrio, que você guarde o seu cartão, que você tire ele do seu alcance e que você comece a comprar apenas à vista mesmo, para que você aprenda a ter esse controle. Dica número 8 é uma dica muito importante, é uma dica que fez com que a nossa vida voltasse para o eixo quando nós estávamos assim muito endividados, é que você tem que... A sua prioridade, na verdade, ela deve ser sanar todas as dívidas que você tiver. Claro que você não pode deixar de pagar as suas despesas domésticas, mas você vai ter que diminuir a sua poupança, você vai ter que diminuir suas despesas pessoais, porque as despesas de sobrevivência não tem jeito, você não tem como mexer nelas, porque você precisa delas para você sobreviver, então não tem jeito. Então você vai ter que diminuir de algum lugar. Então você vai ter que diminuir da sua poupança, dos seus gastos pessoais, do seu lazer, abrir mão de uma série de coisas que não são questão de sobrevivência, para que você consiga sanar essas dívidas. Isso é muito importante, porque se você não consegue sanar essas dívidas, você não vai evoluir financeiramente para o seu controle financeiro, né? Para a sua estabilidade financeira. Você não evolui. Devendo, você não evolui. Então, o primeiro passo para que você possa, assim, sanar essas dívidas é que você negocie, né? Quando você está devendo em algum lugar, o interesse daquele comerciante, daquele cartão de crédito, do banco, é renegociar a dívida. Vai lá, fala como você pode pagar, faça suas contas, veja quanto você pode tirar por mês para ir sanando aquelas dívidas, transforme isso em objetivo, né? Em prioridade, foque nisso e vai lá e faz a sua renegociação mesmo. De forma que esteja dentro das suas possibilidades, que está isso para que você saia o mais rápido possível dessa situação. Uma medida que você nunca deve admitir é fazer um empréstimo pessoal para pagar a dívida. Não se faz empréstimo pessoal para pagar a dívida em hipótese nenhuma, seja a dívida que for. Porque empréstimo, ele é aquela medida desesperada que você toma para resolver o seu problema a curto prazo. Mas ali vem os juros absurdos de novo, é uma dívida a longo prazo que você faz e que não vai resolver o seu problema. Então, nunca opte por essa opção. Sempre o seu banco vai te oferecer, uma financeira vai te oferecer, mas é um caminho que você jamais pode fazer. É um caminho que nós nunca optamos por fazer. Eu e o Alessio, a gente nunca teve oportunidades, nós tivemos, mas a gente nunca teve coragem de fazer isso. A gente preferiu ir pagando as nossas dívidas aos poucos do que fazer um empréstimo bancário para sanar isso. Isso é um problema e aí a gente não pode de jeito nenhum pensar nessa possibilidade. Existem todas as outras possibilidades para a gente fazer isso, mas o empréstimo definitivamente é um caminho que você não pode seguir. Então pensa bem nessa dica, memoriza, focaliza nisso, porque é muito importante. 9ª dica: corte todos os seus excessos. Se você quer sanar suas dívidas, se você quer atingir o seu objetivo, se você tem um foco, esse é um dos principais pontos para que você consiga fazer isso e para que você consiga economizar dinheiro. Não consumir o que você não precisa. Se você não precisa de alguma coisa, você não precisa comprar aquilo.
E aí tem várias perguntas que a gente precisa se fazer o tempo todo para saber se realmente alguma coisa ela é essencial para você ou não, né? Por exemplo, quando você for comprar um par de sapatos, se pergunta, será que eu preciso realmente de mais um par de sapatos? Dá uma olhadinha no seu armário, dá uma olhadinha, faz uma análise na sua consciência para saber se você realmente precisa desse par de sapatos nesse momento. Uma outra coisa importante que eu sempre faço também, que eu sempre uso na minha vida pessoal, é que a gente pode postergar uma compra. Você pode adiar uma compra por algum tempo para que você possa refletir se realmente aquela compra é necessária. Às vezes você olha alguma coisa e você fala assim, nossa, eu quero muito, por exemplo, eu quero muito essa bolsa, né? Eu não tenho uma bolsa dessa cor, eu não tenho uma bolsa desse modelo. E aí isso acontece comigo, acontece com você, porque nós somos seres humanos e aí a gente falha o tempo todo, a todo momento, e financeiramente é muito mais fácil da gente falhar, né? E com tudo isso que a tecnologia nos oferece, de internet, o Instagram, sites de moda, isso aguça muito os nossos desejos, os nossos sentidos em consumir. E aí a gente quer consumir cada vez mais e mais, sem fazer uma análise se a gente pode ou não ter aquele gasto. Então, assim, quando você posterga uma compra, dá tempo de você parar para pensar. E na maioria das vezes, quando eu adio a compra daquele item que eu quero muito, em 2 ou 3 dias eu nem lembro mais que eu queria fazer aquela compra. E aí eu descubro que aquele gasto ele não era essencial para mim de jeito nenhum. Então eu não faço. Porque se você postergar e mesmo assim daqui 2 ou 3 dias você perceber que você tem que comprar aquilo, é porque aquilo realmente era essencial para você. Então você vai fazer um planejamento, você vai jogar o valor desse item que você quer dentro do seu orçamento, vai jogar ele lá no seu controle e aí você vai saber como que você pode comprar e quando que você pode comprar. E aí não vai fazer diferença para você não comprar, né? Você pode comprar que isso não vai te provocar um desequilíbrio. Então é muito importante que você faça isso. Por exemplo, uma outra diquinha que a gente às vezes não leva em consideração, mas a gente precisa pôr em prática, né? Eu já até gravei um outro vídeo para você em relação a isso, que é a importância de você levar para o supermercado uma lista de compras, porque o supermercado ele tá ali à nossa disposição, todas aquelas prateleiras cheias de coisas, né? Que muitas vezes você não precisa, aí você leva para a sua despensa aquilo, às vezes você nem consome tudo aquilo que você levou, mas o supermercado ele tira da gente a metade ou até mais das nossas despesas de sobrevivência, né? Dos nossos gastos com a manutenção da nossa sobrevivência. Então, o hábito de levar a lista para o supermercado é muito importante. Né? Às vezes incomoda, às vezes você não quer, às vezes pode parecer ridículo, mas não é. É importante, isso é controle e isso vai alavancar a sua estabilidade financeira. Então é importante que você nunca se esqueça disso, né? Fora outras dicas básicas de sustentabilidade que leva consigo parte do nosso orçamento e a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente deixa a luz de casa, né, acesa o tempo todo, você sai do quarto, você deixa a luz acesa, você sai da cozinha, você deixa a luz acesa, e isso vai tendo um consumo ali de horas e horas e horas, é um consumo quase que invisível aos nossos olhos, e aí a gente não consegue perceber o tamanho do gasto que isso representa no final do mês. Então é importante que você aprenda a ter hábitos mesmo saudáveis, que você aprenda a não deixar a torneira ligada, que você aprenda a desligar o chuveiro na hora que você está ensaboando. São uma série de coisinhas que vai fazer uma diferença no seu orçamento se você parar para analisar, para e analisa
Se você não tem o hábito de fazer isso, comece a fazer agora e no final do mês faça uma comparação com esses gastos de consumo do mês anterior e do mês que você começou a fazer, a tomar esses cuidados para você ver como isso faz a diferença no final do mês. Né? Já é um dinheiro que você poderia aumentar lá nos 15% da sua reserva, né, financeira, e aí você ia poder jogar um pouquinho mais ali. Então, assim, são dicas importantes. Pagar as suas contas de consumo em dia, porque pagar juros não é inteligente. Juros você tem que receber e não pagar. Isso é uma dica de finança muito importante, né? Que você não pague juros em nada. Procure pagar as suas contas em dia para que você possa ter uma liberdade financeira mais rápida, uma estabilidade financeira. E você tomando esses cuidados, o seu bolso vai agradecer, o planeta vai agradecer, enfim. Você só passa a ter qualidade a partir do momento que você começa a cortar da sua vida aquilo que não é essencial para você, que você aprenda a descobrir o que é essencial, o que é importante e o que não é, né? Então a gente precisa parar para pensar, refletir um pouquinho sobre isso. Dica número 10. Tenha uma segunda fonte de renda. Nossa, Viviane, como assim ter uma segunda fonte de renda, né? Eu já tenho meu emprego, eu trabalho o dia inteiro, eu levanto às 7 da manhã, chego em casa às 7 da noite e você ainda quer que eu tenha uma segunda fonte de renda? Se você puder fazer algum trabalho extra na sua vida, você não precisa trabalhar em 2 empresas, mas assim, aprender a utilizar aquilo que você tem como talento a seu favor. Se você sabe fazer uma costura, se você sabe fazer um bordado, se você sabe fazer uma pintura, se você é bom em artesanato, e aí você pode usar isso a seu favor e ganhar dinheiro com isso. Eu conheço pessoas que são pessoas estabilizadas financeiramente e que usam o seu talento para ganhar dinheiro usando aquilo como terapia ocupacional mesmo. E aí o dinheiro entra como uma consequência. Não é um dinheiro, um valor muito grande, mas é um dinheiro que você vai poder utilizar para aumentar os seus 15% de economia que você faz todo mês. Então, qualquer tanto que entra é melhor do que aquilo que sai. Ele soma para você, ele não diminui. Então, a gente é dotado de uma série de talentos que nem a gente mesmo sabe, porque a gente não tem o hábito de colocar em prática. E aí, quando a gente percebe que a gente pode ter com aquilo um lazer e fazer daquilo uma fonte de renda para a gente, isso é extraordinário. Então, a gente precisa aprender, porque quanto mais ganhos você tem, com mais facilidade você vai pagar as suas despesas, com mais facilidade o seu dinheiro vai aparecer para você, né? E você vai conseguir economizar, e aí você vai perceber que a sua vida vai se tornando mais leve a cada dia. E isso é muito bom, isso é maravilhoso, e a gente precisa mesmo ter esses hábitos o tempo todo, e ter uma segunda fonte de renda é maravilhoso. Então é importante isso. Se você tem essa possibilidade, se você tem talento, se você consegue fazer, faça uso disso a seu favor. Faça que o seu talento trabalhe para você, né? E aí você vai ver que um monte de coisa vai começar a fazer diferença na sua vida, e que, tirando que uma terapia ocupacional, ela retira de nós aquele peso, aquele cansaço que o dia a dia provoca na gente, né? Então isso é muito importante também. E aí eu falei para vocês que eu tinha 10 dicas, né? Mas eu trouxe uma última dica bônus para vocês, que eu acho que é uma dica importante, porque ela afeta hoje muitas mulheres, né? O não uso dela afeta a mim, afeta a você, seja homem, seja mulher. Que você aprenda assim, que se você percebe ao olhar um site de vendas na internet, uma página de vendas ou aquele blog de vendas, e que aguça os seus desejos mesmo de ter alguma coisa, de fazer uma compra por impulso,
faz com que você simplesmente levante da cadeira, pegue o seu cartão de crédito e faça uma compra sem você analisar se aquilo é importante para você ou não. Se você não consegue olhar aquilo e se planejar para saber se você pode ter, então você simplesmente para de seguir. Porque seguir esses blogs, essas páginas, elas não acrescentam em muita coisa na vida da gente. Então, se não é para uma distração ou para uma coisa saudável, se você percebe que isso está te afetando, pare de seguir, que você não vai ter prejuízo nenhum na sua vida. Muito pelo contrário, os benefícios serão enormes, até que você aprenda a ter esse controle. Isso acontece comigo, então quando eu percebo que eu estou desejando muito mais do que eu preciso, e que muitas vezes eu já fui lá, fiz uma compra por impulso, simplesmente porque eu estava olhando aquilo ali, eu vou lá e paro de seguir. Aí quando eu sei que eu me equilibrei psicologicamente de novo ali, eu volto se eu quiser, às vezes eu nem volto porque não sinto vontade, então é importante que você aprenda a fazer isso. Porque assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então assim você não aguça os seus desejos. Se você não tem controle, você não pode aguçar os seus desejos. Então simplesmente pare de seguir. Não é vergonha, não é problema para ninguém. Aquilo ali é tudo patrocinado. Essas páginas elas vêm mesmo para aguçar o consumo das pessoas, o consumo exagerado, o consumo não saudável. Então, se você não consegue se controlar, pare, que isso não tem problema nenhum. Era isso que eu tinha para você hoje nesse vídeo. Espero que você tenha gostado das minhas dicas, das nossas dicas, né, do nosso canal. E mais uma vez eu peço que se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva nesse canal, que você ative o sininho das notificações. E se você gostou, né, desse conteúdo, você pode fazer perguntas, colocar aqui embaixo que eu vou tentar responder para vocês o máximo que eu puder. Então, assim, muito obrigada por hoje. Isso era o que eu tinha para vocês. Um beijo.